Que o Brasil virou uma balbúrdia caótica e descontrolada desde que nós decidimos botar no poder um jumento que fala como o Bolsonaro em 2018, nós já estamos sabendo há um bom tempo muito bem. Mas o que muita gente não sabe é que essa balbúrdia só faz piorar a cada dia. Tomando a exemplo clássico, os erros dos nossos políticos e daqueles que cercam Bolsonaro, que agora passam batidos independente de qualquer ação que seja tomada, uma vez que o nosso presidente faz questão de fazer toda a pressão necessária para que os seus não sejam punidos por absolutamente nenhum erro que cometam. E é justamente a respeito dessa descaração brasileira que nós iremos falar hoje, uma vez que todos já devem estar sabendo da notícia que está percorrendo o Brasil, que a indignação do nosso povo, os que não são bolsominions, e também, olha só que surpresa, dos militares, com a falta de punição que houve para Eduardo Pazuello pelo último erro escabroso que ele cometeu com o apoio do nosso presidente. Roda a vinheta. Contextualizando a treta para quem ainda está meio perdido, recentemente Pazuello se envolveu na polêmica em que ele apareceu em uma manifestação junto a Bolsonaro, como já era de praxe, com uma aglomeração de pessoas mesmo em meio à pandemia, já que eles não ligam para nada. E não só isso, como ele também discursou ao lado do presidente. Até aí, nada de muito estranho, exceto pelo fato de que, sendo um militar, Eduardo Pazuello não poderia fazer isso sem ter uma autorização prévia do exército militar. Aqui é proibido um militar agir se manifestar de forma político-partidariamente. E é claro que muitos militares, o povo principalmente, os que sabiam disso, se manifestaram logo de forma a querer que ele fosse punido por cometer um erro tão escabroso. Mas, como nós já sabemos, aqui no Brasil as coisas não funcionam desse jeito, O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, cedeu à pressão que Bolsonaro fez para que ele não fosse punido, causando assim a revolta de milhares de brasileiros que ainda se iludem achando que há justiça real nesse país, e também a dos militares que esperavam que ocorresse no mínimo uma punição relativa ao que ocorreu com o nosso vice-presidente Antônio Mourão em 2017. E para quem não sabe, em 2015, Mourão foi rebaixado por apresentar críticas à então presidente na época, Dilma Rousseff. Por aí vocês já podem ver que o exército eles têm uma série de normas a serem seguidas, principalmente no que diz respeito à relação deles com a política. E quando elas são quebradas, é de praxe que haja uma punição, exceto quando você tem o presidente guardando você sob a asa dele. Como uma grande parte dos militares não ficou nem um pouco feliz com essa passada de pano escancarada para Pazuello, também foi discutida a possibilidade dele ser despachado para a reserva. Mas isso aí caberia ser uma decisão do próprio general, que afirmou que não tomaria atitude alguma enquanto a CPI da Covid estivesse ocorrendo no Senado. E como se pensar em medidas punitivas para um crime já virou motivo de piada aqui no Brasil e os errados são sempre exaltados, Pazuello não só não foi punido de maneira alguma, não perdeu qualquer de suas regalias em relação ao exército, ele também foi premiado por Bolsonaro. Ele agora é o secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos vinculada ao Palácio do Planalto. Qualquer processo contra ele já foi arquivado de qualquer forma, não existe mais uma possibilidade de se reaver uma forma de punir Eduardo Pazuello, mas todos sabemos muito bem o porquê disso, gente? O exército realmente não poderia punir ele. Porque o que acontece é que hoje, eu tenho certeza que muita gente deve lembrar desse exemplo que a gente aprendia com charges nas aulas de geografia. O Brasil é uma pizza, imaginem dessa forma, o Brasil é uma grandíssima pizza, que 90% é pertencente aos Estados Unidos, como nosso presidente ficou muito feliz em fazer acontecer, e os outros 10% é disputado pelas forças aqui do nosso país mesmo. Então é óbvio que o exército não poderia punir Eduardo Pazuello, Ele tá sempre ali colado com o presidente, e o exército que nós temos hoje não é mais exército militar, é exército da boquinha. E eles não poderiam se dar o luxo de arriscar perder a boquinha deles. E já que estamos falando de Eduardo Pazuello, por que não trazer à tona o irmão dele, Pra quem não sabe, ele tem sim um irmão, Alberto Pazuello, não é tão famoso como ele agora, mas já foi bem famoso nos anos 90 por fazer parte de um grupo de extermínio atuante em Manaus, conhecido como a Firma. E ele também ficou bem famoso após ser autuado por inúmeros crimes, tais como estupro, sequestro, cárcere privado, tortura, dentre alguns outros. A questão é que ele atraía jovens menores de idade, garotas,
oferecendo um emprego de empregada doméstica com salário de R$350, mantinha elas presas em casa, as torturava física e sexualmente, ao ponto de uma delas ter tido uma das mãos amputadas por ficar presa em uma válvula de exaustão na casa dele. Fora que quando a polícia fez a batida que chegou na casa dele para prender ele, uma das garotas estava beijando os pés dele. Também foi encontrada na casa dele inúmeras fitas que ele fazia de gravações com as garotas em relações sexuais, e ele somente foi pego porque uma das garotas tinha 14 anos na época, conseguiu fugir e foi atrás da polícia. Esse grupo afirma contava com a participação de policiais civis e militares e também com o apoio e conivência dos órgãos públicos da época. Talvez o mais inacreditável disso tudo seja que no momento da prisão, ele a todo momento se declarou inocente e afirmou que as pessoas estavam mentindo para prejudicá-lo, incluindo as garotas que foram encontradas em flagrante sendo torturadas na casa dele. De certa forma, não podemos culpá-lo por acreditar cegamente que sairia impune, uma vez que isto é meio que comum aqui no Brasil. Mas por aí vocês já estão vendo, olha o nível de pessoas que são coligadas ao nosso presidente, que tanto é exaltado por algumas pessoas como se fosse um salvador da pátria. Eu gostaria de encerrar este vídeo com uma mensagem aqui a todos vocês que acompanham a Voz do Subúrbio, apesar de não gostar das coisas que eu falo, porque nos comentários vocês deixam claro que são apoiadores cegos de Bolsonaro. Não esperem que eu perca meu tempo aqui retrucando tudo e qualquer coisa que vocês vierem falar em defesa dele, porque simplesmente eu não tô aqui pra isso, tá? Eu estou aqui para tentar trazer um pouco da nossa realidade ao nosso povo, aos que acompanham o nosso canal e aos que vêm chegando sempre. Se vocês assistem os vídeos e se sentem desagradados com o que eu falo do presidente de vocês, por favor, continuem a usar os comentários para se expressar, que acreditem, eu tenho muito entretenimento lendo eles. Mas uma coisa que vocês não podem negar é que o nosso país só está nessa situação lastimável que nos encontramos, com milhares de pessoas morrendo todos os dias pela total irresponsabilidade e negligência do governo do seu presidente, com hospitais sem qualquer recurso para tratar das pessoas, com o índice de desemprego e pobreza crescendo cada vez mais, milhares de famílias passando fome, desamparadas. E se vocês querem continuar nessa crença cega de que Bolsonaro é o salvador da pátria e tudo que ele está fazendo tem um propósito grandioso por trás, eu só espero que um dia vocês consigam enxergar claramente o assassino que Bolsonaro é e o caos que ele está fazendo com as vidas de todos os brasileiros, incluindo com aqueles como vocês que são completamente devotos a ele. E eu espero realmente que quando vocês se tocarem disso, não seja tarde demais. Esse foi o vídeo de hoje, muito agradecida por assistir, a você bolsominion, a você petista, a você que só tá aqui porque gosta de me ouvir falando com a minha vozinha de esquilo. Não se esqueça de deixar o seu like, assistir os outros vídeos do canal e deixar o like também, vocês sabem que isso ajuda muita gente. E também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das nossas novidades. Continue a indicar o canal e a loja virtual da Voz do Subúrbio para os seus amigos e acumular os cupons para o seu sorteio no corre de R$500 em compras no açaí, e nós teremos o próximo no mês que vem. E toda sexta-feira eu ainda estarei aqui trazendo os ganhadores dos comentários mais criativos da semana para ganhar esses R$50 para curtir o fim de semana. Sem mais delongas, um grande beijo pra todos, se cuidem e até o próximo vídeo.